Um levantamento da Superdigital apontou que o consumo das classes C e D caiu 12% na quarentena. Sobre esse dado, a gente recebe no Jornal da Manhã, segunda edição, o CEO da Superdigital, Felipe Castiglia. Bom dia, Felipe. Obrigada pela participação. Bom dia, Lívia. É um prazer participar. Bom, Felipe, o consumo das classes C e D caiu em média 12% durante o período de quarentena. Quais foram os setores da economia, os tipos de gastos que tiveram redução nesse período, até mesmo para a gente entender como que está o consumo do brasileiro nesse período? O que nós notamos, primeiramente, os gastos eles reduziram muito em setores que tem a presença física do nosso consumidor, né? Então, por exemplo, restaurantes apresentou uma queda acima de 30% no decorrer da pandemia. Em contraposição, nós notamos um crescimento bastante expressivo em supermercados e tudo que é digital. Então, por exemplo, o comércio eletrônico, as compras feitas através de aplicativos cresceram em mais de 200% no decorrer da pandemia. A pesquisa também foi feita em capitais das 5 regiões do Brasil. Ela revela alguma peculiaridade? Esse comportamento de consumo muda de região por região? Tem algum fator que difere o Sudeste do Norte, por exemplo? Em geral, as tendências são as mesmas, né? Então, a gente houve sim uma migração da compra física para a compra digital, um aumento expressivo no uso de aplicativos, seja de delivery ou seja de streaming, mas algumas cidades, elas apresentaram, por estarem em momentos distintos da pandemia, elas apresentaram consumos diferenciados. Então, por exemplo, na região de São Paulo, nós notamos um decréscimo muito rápido no uso de transporte público, no consumo de transporte público, e isso recuperou já muito mais rapidamente agora nos últimos 15 dias, voltando ao patamar pré-pandemia. Em regiões mais do interior, nós notamos uma queda menos acentuada no consumo de restaurantes e um crescimento menor também em supermercados. Mas eu diria que não é tanto devido a características diferenciadas da região, mas muito por momentos diferenciados da pandemia em cada estado ou região. E Felipe, quais são as perspectivas então para os próximos meses em um cenário ainda de muita incerteza, onde existe a possibilidade de que o uso de transportes, combustíveis, restaurantes e hotéis continuem em baixa por conta do isolamento, do medo do vírus? O que vocês observam? Nós observamos que o início da flexibilização já voltam os hábitos anteriores. Então, por exemplo, nós já notamos aqui na pesquisa feita pela Superdigital um incremento de uso de combustíveis e transporte público, ainda não exatamente no mesmo patamar, mas já mostrando uma tendência bastante positiva. E alguns hábitos nós acreditamos que vão permanecer como hábitos de consumo mesmo pós-pandemia. Então, o que nós devemos notar é que alguns setores devem permanecer ainda com quedas. Então, por exemplo, o setor de restaurantes, mesmo com a flexibilização, deve permanecer no patamar ainda não exatamente ao mesmo que o pré-pandemia, que deve ser compensado o consumo através de supermercados ou aplicativos e o consumo de produtos em casa. Então, olhando para frente, quando a gente olha para os próximos períodos, nós esperamos sim uma retomada ainda gradual do consumo e posteriormente uma mudança de hábitos, ou seja, os consumidores passarão a continuar consumindo online, mais do que consumiam pré-pandemia. No entanto, o mix de utilização, o mix de consumo total, ou seja, o quanto o consumidor consome no todo, deve voltar ao patamar pré-pandemia nos próximos trimestres. O que é bastante positivo, pois o dinheiro rodando na economia ajuda todo mundo, né? Sim, Felipe, e já que a gente falou aí de dinheiro rodando na economia, que ajuda todo mundo, gostaria de saber se essa pesquisa aponta se a diminuição de renda dos brasileiros por conta, né, da perda de emprego e todos os problemas que a gente observou, ela impactou nos resultados dessa pesquisa, ela impactou ali na mudança de comportamento das classes C e D. Sem dúvida, eu acho que a perda da renda fez com que as famílias passassem a consumir
produtos que fossem um pouco mais baratos, né? Então a gente nota que o consumo médio, o ticket médio das compras, houve uma redução. O ticket médio, por exemplo, do valor gasto em restaurantes apresentou uma queda acima de 10%. Isso também é um pouco do psicológico, né? Quando a gente está num momento onde há uma certa incerteza, o nosso comportamento tende a ser um pouco mais conservador e, portanto, nós gastamos menos com coisas que não necessariamente teríamos que gastar, né? Ao mesmo tempo, quando nós olhamos o ticket médio de supermercados, que é onde a classe C e D, que é o foco da pesquisa, consome os produtos básicos para o seu dia a dia, houve um incremento no ticket ao longo da pandemia. Ou seja, isso demonstra, isso aponta que as pessoas estão consumindo mais os itens básicos do dia a dia e muitas vezes deixando de comprar aquilo que não é ou que pode ser superficial. Bom, nós conversamos com Felipe Castiglia, CEO da Superdigital. Felipe, muito obrigada pelas informações. Muito prazer, Lívia. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. Até mais.